Bom dia, que Deus derrame graça e paz em cada coração. O meu coração está desde sábado focado num pensamento, numa coisa que Deus falou comigo. E eu quero pedir permissão para hoje falar contigo. Vai ser um pouco mais extenso, mas dá para gastar uns minutinhos para ouvir o que Deus fez e fala e diz. E eu estava sábado na nossa casa de oração em Palhoça, onde eu vou sempre para fazer a obra do Senhor. E eu estava só durante a tarde. E eu comecei a orar. E entrei numa comunhão gostosa com Deus e eu falava com Deus e Deus começou a falar comigo. E trouxe pensamentos para que eu refletisse sobre estas coisas que Ele trazia para mim. E quando eu encerrei, eu fui para a janela e olhei para a rua e comecei a olhar as pessoas passando na frente, caminhando de um lado, caminhando para o outro, de carro. E como é novidade, ainda é nova a nossa casa de oração ali, tem uma faixa que eu coloco. Eles olhavam, teve uma pessoa parou para ver o que estava escrito. Falei com alguém e falei para ela daquilo que nós íamos fazer. Aliás, ela me perguntou de curiosa. Aos poucos as pessoas vão conhecendo e sabendo qual é o nosso objetivo. Mas o que eu quero falar é aquilo que Deus me disse. E eu olhava aquelas pessoas e eu pensava, estão perdidas. Mas algumas não querem ouvir. Elas riem, elas ignoram. Outras até pensam e dizem, isso é bobagem. No fundo, todo mundo vai para o mesmo lugar. E assim por diante. E aí Deus disse, você já parou para pensar, Sigmar? O que separa? É uma coisinha simples que separa o homem de vir e ter direito a morar comigo aqui no céu. E eu fiquei parado, pensando sobre aquilo, e ele me respondeu. Ele trouxe à minha memória o que importava. E aí, ao mesmo tempo, veio a outra pergunta. Você sabe aquilo que precisa fazer para que alguém se livre da condenação do inferno, de morar no inferno? É a mesma coisa. E eu pensei, uma é deixar de fazer, e a outra simplesmente ignorar e não fazer. E as duas são a mesma coisa, que tem o efeito de tirar e a outra de abrir e dar a chave de entrada no céu, da morada eterna. E eu fiquei a pensar, mas as pessoas se escondem. Aí ele disse, você já não leu a minha palavra? E aí hoje eu encontrei essa palavra. Para onde me ausentarei do teu espírito? Salmo 139, versículo 7. Para onde eu fugirei da tua face? Há na mente das pessoas, e até alguns que já confessaram Jesus, há na mente que eu posso me esconder, e ele fala isso aqui. Eu vou me esconder nas trevas. Leia o Salmo 139, por favor. Eu vou me esconder, vou me ocultar nas trevas, vou me ausentar. Para onde? Não tem como.
E o Senhor tem falado comigo os últimos dias muito forte. E eu quero falar isso para aquele que é de Jesus, que faz parte da igreja de Jesus, que não tem nome por placas denominacionais, mas é que é aquele que anda com Jesus, confessa Jesus. Que o Senhor falou, está na hora de se preocuparem em falar que eu sou a salvação. Eu sou o Salvador. Que sem que eu entre na vida desta pessoa, ela não será salva. Sabe, e ele tem falado comigo, vocês pregam muito, mostrando todos os pecados da pessoa. É claro que é preciso confronto com o pecado, para não pecar mais. Mas não para jogar no colo das pessoas da desgraça que estão vivendo, do infortúnio, da perdição. Ao invés de pregar sobre isso, preguem que eu sou a solução. E eu tomei um propósito. E eu tomei uma direção, apresentar Jesus. E você vai começar a ver nestes vídeos palavras que vão apresentar a solução e não mostrar aquilo que está te afundando no abismo da perdição eterna. Isso você já tem, mas você precisa da outra coisa, que é Jesus. E você está pensando, mas o que que separa? É uma oração. Eu me lembro de um grande homem de Deus chamado Davi Gomes, lá no Rio de Janeiro. Ele saía na rua, ele entrava em prostíbulos. Prostíbulos? Sim, lá na perdição. Ele entrava lá e dizia, eu vim trazer Jesus para vocês. E muitas, chorando, se arrependiam. Ele não falava do pecado delas, que elas sabiam do pecado. Ele falava de Jesus. E dizia, vamos orar para você entregar sua vida a Jesus? O que separa o homem? É esta oração. E o que faz com que o homem continue preso não é você dar uma lição de moral nele. Esse é o erro. Ah, porque eu sou santo. Nada. Não sou santo por minha capacidade. Eu sou santificado pelo sangue de Jesus. E Deus colocou esta mensagem muito forte no meu coração. E você vai ouvir falar que Jesus é a salvação. Todos os dias que eu me apresentar aqui. E eu quero dizer agora para você que está me ouvindo. Hoje é o dia, se você ainda não fez, de fazer esta oração. Simples. E dizer, Senhor, está aqui. Eu não sei para onde irei depois da morte. Mas de hoje em diante, você já sabe, tu já sabes. Tu irás, se não aceitares Jesus, se não se entregar a Jesus, tu irás para o fundo do abismo, do inferno. Então eu quero te fazer esta proposta, hoje faça essa oração. Se não fizer, você não vai chegar no céu. Não interessa se tu está numa igreja, se tu já está lá na igreja, você precisa fazer esta oração. É necessário aceitar Jesus. Todos quantos o recebem e receberam e vão receber, diz a Bíblia em João no Evangelho, capítulo 1, versículo 12, dou-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
a saber, aqueles que creem no seu nome. Faz esta oração simples, de criança. E aí eu começo a entender porque Jesus disse: quem não se tornar como uma criança não vai entrar no reino de Deus. É ter a capacidade de saber, eu não sou nada sem este Jesus. Sabe o que leva as pessoas para o fundo, para o inferno? É elas não fazerem esta oração. Porque eu não sou, sou pó, necessitado de Jesus, porque há uma autossuficiência instalada na vida. E tem que acabar a autossuficiência. Uma oração de confissão, de entrega, de aceitação de Jesus. Ele dá o poder de ser filho de Deus. Você fica autorizado a herdar. Filho é que vai herdar. Todos, diz a Bíblia, que Deus nos criou, são os criados por Deus, à imagem e semelhança. Não filhos. Ele não nos gerou filhos. Ele nos criou à imagem e semelhança. Mas quando aceitamos Jesus, esta é a diferença. Ele nos dá o poder de sermos filhos. Aceita Jesus agora? Aí onde você está. Não adianta ir na igreja. Não adianta se batizar. Você tem que confessar e aceitar Jesus. A confissão, Paulo escreve isso muito bem lá em, acho que é Romanos. Ele diz: aquele que me confessar e no coração crer, tem a garantia da vida eterna. E aí você diz: mas se continuar vivendo errado, isso é outro problema. Você precisa orar para romper esta barreira chamada pecado que está na vida de todos quantos nascem, para poder entrar no céu. Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, entrego cada um nas tuas mãos que vai ouvir esta palavra. O Senhor já tem pessoas que vão recebê-la, que eu não conheço. Muitos eu não conheço, Pai, não sei. Mas vão aceitar Jesus. E vão começar a desfrutar desse céu, desde já. Esta garantia, esta alegria da salvação. Tanta alegria da salvação. E que haja uma conversão genuína para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito. Pode contar comigo. Se você receber e quiser entrar em contato comigo, meu telefone 48 984 00 5412. 48 984 00 5412. Eu faço questão de falar contigo e orar contigo pessoalmente. Não fique com pena. Sabe, Deus me colocou isso nos últimos tempos, nos últimos anos, como um ministério para a glória dele. E eu quero fazer e ser útil. Deus abençoe. Bom dia.